Saudações a todos, colegas e docentes. Meu nome é Alexandre Sarmento Gulundo e este é mais um vídeo do Laboratório de Óptica, no qual vamos determinar a distância focal de diferentes lentes. Vamos usar 3 lentes para realizar a experiência e no final do vídeo vamos comparar a distância focal medida com a distância focal medida pelo fabricante. Então, vamos ver o vídeo. Em relação aos objetivos da realização da experiência, tenho como primeiro objetivo determinar experimentalmente a distância focal em lentes convergentes e relacionar a distância focal de uma lente com a curvatura das suas superfícies. Os materiais utilizados na realização da experiência, importa citar primeiramente as lentes que foram utilizadas, são as lentes de mais 50, mais 100, mais 300 mm de distância focal. E também os outros elementos, que é a tela de projeção, onde será verificado o foco, o ponto onde a luz se converge num único ponto, o suporte no qual ficam encaixadas as lentes e também o candeeiro, que serve como fonte luminosa. Antes de realizar a experiência é necessário ter em mente alguns conceitos como o conceito de lentes, o conceito de foco e o conceito de distância focal. Lentes são dispositivos empregados em um grande número de instrumentos muito conhecidos, como óculos, máquinas fotográficas, microscópicos, e também, como já podemos ter observado, a lente é um meio transparente e também é limitado por faces curvas. Aqui temos uma lente biconvexa, plano-convexa, bicôncava e plano-côncava. A lente pode ter uma superfície plana, uma superfície curva, e também pode ter as duas superfícies curvas. Aqui temos alguns exemplos de como é que se comportam as lentes. Aqui tenho como a luz se comporta em uma lente bicôncava e aqui tenho como a luz se comporta quando acoplamos uma lente plano convexa com uma lente bicôncava. Em relação à classificação das lentes quanto à borda, tenho primeiro as lentes de bordas delgadas e as lentes de bordas espessas. As lentes de bordas delgadas tenho a lente biconvexa, plano-convexa e côncavo-convexa, e as lentes de borda espessa tenho a bicôncava, plano-côncava e convexo-côncava. Agora também é necessário falar um pouquinho das lentes convexas, pois são essas lentes que serão utilizadas na realização da experiência. Aqui tenho uma lente biconvexa, que será a lente que será utilizada na experiência, mas também temos uma lente plana convexa. E também como a luz se comporta em uma lente plana convexa, podemos verificar que toda luz que se propaga de uma forma paralela, os raios de luz que se propagam de uma forma paralela, ao entrar em contato com uma lente biconvexa ou uma lente plano-convexa, a tendência da luz é ser refratada para um único meio de convergência, que é o ponto focal. E também aqui o comportamento da luz é o mesmo. Também tenho alguns elementos geométricos da lente convergente e divergente. Primeiro tenho no centro, aqui posso observar o centro óptico da lente. Esse é o centro óptico da lente e aqui o foco principal, objeto, o ponto antiprincipal, objeto, o foco principal, imagem, e o ponto antiprincipal, imagem. Esses são alguns elementos geométricos da lente. O foco é uma lente biconvexa, é o ponto na qual toda a luz que se propagava de uma forma paralela, os raios se propagavam de uma forma paralela uns aos outros ou paralela ao eixo principal, eles são refratados para um único ponto de convergência. Esse ponto de convergência é o ponto focal. É isso que ocorre quando colocamos no trajeto da luz uma lente biconvexa. A luz é refratada para um único ponto de convergência, o ponto focal. E agora é importante falar da distância focal, que é o objetivo da experiência, determinar a distância focal em lentes convergentes. A distância focal é a distância que existe entre o centro óptico e o foco. O foco é onde a luz se converge e o centro óptico localiza-se na lente. Está aqui na lente. E podemos verificar que a distância focal é positiva, como podemos verificar na ilustração que está ao lado. E também como no laboratório só vamos usar lentes convergentes, é possível verificar que
toda a luz que será refratada para a lente será refratada para um único ponto. Esse ponto é o foco. E vamos observar o foco através da tela de projeção e medir a distância com a régua para verificar qual é a distância focal. Mas também é importante citar alguns elementos sobre a distância focal em lentes também divergentes, lentes côncavas. E posso verificar aqui que a luz que é refratada de forma divergente, é necessário traçar prolongamentos desses raios luminosos que foram refratados de forma divergente, e os prolongamentos se cruzam em um determinado ponto. Este ponto também é chamado de ponto focal. Porém, a distância focal no caso é negativa em lentes côncavas. Para dar início à experiência, vou realizar o primeiro procedimento, que é determinar a distância focal da lente de 50 mm de mais 50 mm. Então, primeiro vou colocar a lente, depois vou colocar a tela de projeção. Vou ligar o candeeiro para verificar em que ponto a luz se concentra num único ponto. Eu posso verificar aqui que a luz se concentra exatamente neste ponto aqui. E agora vou medir a distância. Posso verificar que a distância entre a tela de projeção e a lente é de 5,5 centímetros. Agora eu vou mudar a lente de 50 milímetros e vou usar a lente de mais 100 milímetros para novamente determinar a distância entre a lente e o foco da luz que será projetada e será refratada na lente. Então, ao ser refratada, irá coincidir num único ponto e esse ponto é o foco. Então, aqui posso voltar a calibrar. Para a lente de mais 100 mm, o ponto mais nítido que foi verificado é este. Isso significa que este é o ponto de convergência dos raios luminosos e, consequentemente, é o foco da lente de mais 100 mm. Agora, para medir a distância, posso verificar a distância entre a lente e a tela de projeção é de 10,2 centímetros. E agora, vou mudar a lente de mais 100 e vou usar a lente de mais 300 para verificar a distância focal dessa lente. Então, vou colocar a lente na barra e vou encaixar a posição na qual a luz encontra-se no único ponto. Agora, com a lente de mais 300 milímetros, é possível verificar que o ponto na qual a luz é mais nítida é esse. Então, esse aqui é o ponto de convergência dos raios que foram refratados e para um único ponto. Então, esse ponto é o meu foco. E a partir desse momento, posso medir qual é a distância entre a lente e a tela de projeção. Sim. Então, é possível verificar que a distância entre a lente e a tela de projeção é de 30,6 centímetros. Então, esse foi o último procedimento da experiência de determinação da distância focal de diferentes lentes convergentes. Depois de realizar a experiência, é necessário fazer uma avaliação dos dados que foram obtidos experimentalmente. Aqui posso observar que nessa tabela, aqui tenho as distâncias focais do fabricante e as distâncias focais medidas. Para a lente de 50 mm de distância focal foi obtido 55 mm de distância focal. Para a lente de 100 mm de distância focal foi obtido 102 mm de distância focal. E para a lente de 300 mm de distância focal foi obtido 306 mm de distância focal, esse vai sendo o valor medido e esse sendo o valor do fabricante. E agora vou relacionar a curvatura das superfícies e as distâncias focais. Foi observado no laboratório que a lente de 50 mm de distância focal tinha a maior curvatura das três lentes e também tinha a menor distância focal. Então, é possível verificar que quando as lentes têm o mesmo índice de refração, a curvatura das lentes é que influencia a distância focal. Por exemplo, quanto
maior for a curvatura das lentes, menor será a distância focal, e quanto menor for a curvatura das lentes, maior será a distância focal, que foi verificado para a lente de mais 300 mm de distância focal, que tinha a menor curvatura nas superfícies da lente. É o que pode ser observado aqui. Quanto maior for a curvatura das superfícies da lente, menor será a distância focal, porém, quanto menor for a curvatura das superfícies da lente, maior será a distância focal. E também é necessário falar um pouquinho da aplicação das lentes no nosso dia a dia. As lentes são aplicadas em diversos campos do nosso dia a dia, desde a fotografia até na medicina. É muito importante o estudo das lentes, pois facilita muito a vida de muitas pessoas que têm problemas de visão, o que vamos observar agora, pois o olho humano é um sistema óptico muito complexo, constituído por vários meios transparentes que são atravessados pela luz, por exemplo a córnea, o humor aquoso, o cristalino, e são muitos elementos. Então podemos observar aqui um indivíduo com problemas de visão. Nesse olho, a luz ou a imagem forma-se antes da retina, o que significa que a pessoa tem miopia. E aqui a imagem se forma depois da retina, o que significa que a pessoa tem hipermetropia. E para corrigir o problema da miopia é necessário colocar uma lente divergente, e para corrigir o problema da hipermetropia é necessário colocar uma lente divergente. E é mais ou menos esse exemplo que está aqui em cima, que quando acoplamos lentes convergentes e divergentes, por exemplo, nesse caso que está a acontecer aqui, a luz que devia ser convergida para um único ponto continua a se propagar de forma paralela, os raios de luz continuam paralelos entre si. E para fazer essas lentes é necessário determinar a distância focal da lente, por exemplo, é usada a equação dos fabricantes de lente, a equação de Halley, que relaciona os índices de refração da lente, o índice de refração do meio na qual a lente está imersa, o raio de curvatura das esferas que formam a lente, como podemos observar nesse exemplo aqui. Tem o raio de curvatura 1 e o raio de curvatura 2. E também tem a divergência, que vem medir a dióptrica, que é o inverso do foco, que é o grau ou a potência, da lente. E também é dado pelo inverso do metro, que é dióptrica. E para finalizar, é necessário falar que em máquinas fotográficas o conhecimento sobre a distância focal é muito importante. A distância focal em linguagem comum costuma ser chamada de zoom. E quanto menor é a distância focal de uma lente, maior será o campo de visão na máquina fotográfica. E quanto maior for a distância focal, menor será o ângulo de visão, no caso. E podemos verificar nesse exemplo aqui que quanto menor é a distância focal, maior é o campo de visão. Porém, quando vamos aumentando a distância focal até chegar a 200 mm de distância focal, posso verificar que tenho um maior zoom na imagem e o ângulo de visão diminuiu. Então eu consigo ver mais longe, porém com um ângulo de visão reduzido.